Olá, muito bom dia. Hoje no TPM a gente vai aprender a fazer mini cupcakes. Nós vamos falar também dos cobogós. Tem ideia do que seja cobogós? Então fica comigo porque o TPM dessa quinta-feira está só começando. E a gente inicia o programa de hoje ensinando você que está em casa a fazer uma culinária com seus filhos, já que está chegando o Dia das Crianças. A gente vai aprender a fazer mini cupcakes com as gurias que vieram aqui hoje no estúdio, a Glaura Hope, que é a quituteira das confeiteiras, e a Karina, que é da área comercial. Sejam muito bem-vindas, gurias, aqui ao programa. Obrigada. Na verdade, são 3 sócias, né? Vocês e mais uma. Isso, somos 3 sócias. E como é que começou essa ideia de fazer mini cupcakes, que na verdade são semelhantes a canapés, é isso? Para servir em eventos? Na verdade, os nossos cupcakes, os mini cupcakes, a ideia surgiu em Nova York, que eu morava em Nova York durante 4 anos. Daí eu voltei e aí convidei a Glaura e a nossa outra sócia, né, que nós somos 3. Nós nos conhecemos há muito tempo, né? Eu e a Glaura, a gente foi colega de faculdade uma vida inteira, e a outra sócia também é muito amiga nossa. Então, o que nós fizemos? Criamos as confeiteiras através de um sonho que nós tínhamos, né? A Glaura já trabalha no meio da gastronomia há muito tempo. A Glaura é que coloca mais a mão na massa, literalmente. 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 Fica mais na parte administrativa. Eu sou incentivadora da ideia, né? E nós 3 tínhamos em comum essa vontade de criarmos uma empresa de mini cupcakes, que está muito em alta nos Estados Unidos. Inclusive, a gente criou o design inovador dele, que é do tamanho de uma mordida, que a gente chama lá fora de bite size. E vocês que criam todas as receitas, além de cupcakes doces, né, que é o habitual, tem cupcakes salgados também. Sim, a gente adaptou a receita americana, que cupcake vem de receita de xícara, né? As medidas são feitas em xícara. Então, a gente adaptou a receita com os nossos insumos brasileiros. Então, a gente faz, a massa com praticamente a mesma receita, eu adaptei conforme os nossos produtos. E os recheios, que nos Estados Unidos são aqueles buttercream, né, as coisas bem diferentes. Peanut butter também, A gente fez com coisas bem brasileiras, o negrinho, o branquinho. Só que a gente tem um diferencial que a gente usa na coisa brasileira, o chocolate belga, que ele tem um diferencial, o sabor é muito diferente. Então, a gente realmente adaptou frutas vermelhas, com morango, com abacaxi. A gente faz receitas com frutas brasileiras. Né? O nosso damasco, enfim, o pistache. A gente trabalha com produtos premium, né? Com o nosso chocolate belga, que nem a Glaura falou. E em cima dessa história toda, a gente está inovando com o tamanho dele. Então, é um produto novo. Você não precisa morder, principalmente num coquetel, né? Não fica nem delicado ali. O que a gente fala é o seguinte, a gente que tem essa coisa de peso, a mulher principalmente, ou a criança, em vez de tu comer um cupcake grande, tu pode experimentar 3 da gente, pequenininho, pelo tamanho e pela caloria de um cupcake grande. Né? A criança, né? Normalmente eu sou mãe de 2 crianças, tenho 2 filhos, então nada melhor que um cupcake pequeno, para a criança come um pequenininho e vai brincar. Daí pega outro pequenininho e vai brincar. A gente brinca com as cores, muito com as cores. E o cupcake grande, eles têm aquele papelzinho. Mãe, onde é que eu boto o papel? Né? Não consegue comer o cupcake inteiro, fica aquele baita cupcake. Sobra o cupcake na mesa. A dona da festa tem alto prejuízo porque comprou 100 cupcakes. E eles ficaram lindos na mesa, mas eles não foram degustados. Eles foram comidos todos pela metade. Então, a gente criou essa coisa. A gente trouxe a ideia, a Karina, que morou em Nova York, trouxe a ideia do pequenininho, é uma mordidinha. Ou criança é 2. Perfeito para coquetel, para eventos, deixando bem claro. Falando em mordidinha, na hora que cria a receita, quem é que prova? Ai, Todo mundo prova. Também não. Eu acho que não ficou muito bom. Eu acho que eu vou dar uma provada de quando ver a gente comer um 10. Não sei. Esse é o grande problema. Que nós estamos sempre de contrabalança atualmente. A gente fala que é uma mordidinha só, mas durante o dia são várias mordidinhas, porque por mais que a gente já saiba o gosto, decore salteado de todos, todo dia tem que experimentar, diferente de pessoas controladas, né? Eu acho que a gente, eu trabalho anos com culinária,
Mas a coisa do doce é diferente, né? A gente quando vê já está experimentando e tá bom. E nós temos uma coisa bem legal lá nas confeiteiras, que a gente tem o mini cupcake do mês. Então nós temos 16 sabores doces, 6 salgados. E dentro dessa linha dos doces, nós temos a nossa linha Colors, que é o que personaliza o evento, né? Sim, fica tudo super colorido. Então, assim, seja o evento corporativo, como o evento social, o aniversário infantil, enfim, a gente cria através das cores, né? E deixa a cara da cliente. Então, isso é bem legal. Só que nunca esquecendo que nós temos o do mês também. Então, o do mês a gente fica aberta para poder criar e colocar um a mais. Então, desse mês é o de amêndoa, por exemplo. O mês que vem pode ser o de menta, que não está no cardápio, mas que nós temos a liberdade de criarmos um novo, né? Que bacana. E hoje a gente vai ensinar para quem está em casa qual cupcake, né? Qual é o tipo, que sabor. Na verdade, a gente vai fazer o básico, né? A receita básica, que é o de baunilha. A partir do de baunilha, a gente cria outros sabores, o de chocolate, a gente tem uma linha integral, que é super boa, o de amêndoas, nozes e castanha. Então, assim, o básico, que é o mais fácil de fazer, é o de baunilha, né? E essa é a receita que eu trouxe aqui para vocês, pra gente... Aqui em cima do de baunilha, Dá o pra Colors, fazer. o Colors, ele surge em cima do de baunilha. Então, você que está em casa pode fazer a receitinha de baunilha, e ter a base, e aí depois colocar um corantezinho e ele vira verde-limão, entende? Então, é em assim cima como desse... esses que estão todos mostrados lindos, coloridíssimos. Bacana. Vamos começar a colocar a mão da massa, depois a gente vai falar da oficina, né, que as gurias vão ministrar agora, que é pro Dia das Crianças, justamente, né? Isso, a gente vai ter... Nós vamos ter 2 dias de oficina de mini cupcakes para as crianças. E aí tem 2 horários cada dia. Então são 4 turminhas, né? E aí o pessoal dá para se inscrever ainda. Pode, ainda tem vaga. Que dias que acontece? A gente fala agora, depois a gente fala de novo. Tá. Os 2 dias da oficina vão ser no dia 6 de outubro, tá? Uma aulinha que é no sábado. Vão ter 2 aulinhas, 2 turminhas, uma às 2 da tarde até às 3, é 1 hora de aulinha, de brincadeira, né? Que a oficina vai ser bem lúdica, depois até a Glaura vai explicar melhor no outro quadro. E na quarta-feira, dia 10, nós vamos ter mais 2 turmas também, uma de manhã e outra à tarde, né? Então a gente ainda tem vaga pro sábado, acho que deve ter alguma vaga ainda, e na quarta-feira tem mais dependendo vagas. da procura, a gente pode abrir outra turma. Pode abrir a outra, gente já está com exato. elas bem cheias, então daqui a pouco a gente está abrindo mais uma turma, se precisar. Como é que funciona essa questão, né? Quando a gente fala em culinária, em cozinha, tem aquele estigma, né? Aquele ditado, criança perto de cozinha não é legal, né? E numa oficina dessas, a criança mexe no fogo, chega perto de uma faca? Não. Assim, para começar a receita, a gente não usa faca, a gente só usa a colher, a baciazinha, a gente faz numa batedeira, na verdade. Então, assim, a oficina vai ser... as crianças todas sentadas em mesinhas de criança vão fazer a massa, vão quebrar os ovos, vão botar farinha, fazer o açúcar, fazer a massa, que nem eu vou... Bagunça, né? A massa que eu vou ensinar agora. Aí depois eles vão colocar nas forminhas, que também é uma brincadeira que coloca na manga de confeitar, coloca nas forminhas, que também é outra brincadeira legal que as crianças adoram. A parte do forno quem faz sou eu, então eu pego as formas das crianças, boto no forno. Então nessa hora eles estão brincando, estão esperando, estão lavando as mãozinhas, né, porque fica tudo com massa, estão lavando as mãozinhas. Aí eu chego com os bolinhos prontos já, que já estão prontos, já assados, né? Prontos. Eu vou dar corante para eles fazerem coloridinhos. Então vai ser super colorido, super legal. E na oficina, depois que eles estão prontos, as crianças vão ter toda a liberdade. Eles são todos recheados e com o topping. Eles vão rechear do jeito que eles querem e se divertir assim, com a parte da cobertura. Fazer de negrinho, fazer com Dá para inventar. Inventa o que quiser. Vai ter o maior número de confeitos coloridos, né? Então, elas, além de brincarem com a pasta, que vai ser creme, né? A cobertura colorida, verde-limão, enfim, de todas as cores, elas vão poder fazer o confeitinho e no final vão levar para casa. Bacana. As suas invenções. E a criança aprende também a valorizar cada alimento, né? Saber as misturas, o que acontece misturando ali a farinha com açúcar, com fermento. É bem bacana. Vamos começar a fazer, porque eu já estou olhando ali aquele chocolate está me olhando. Essa hora a gente está com vontade de fazer. Como é que começa? Então, a gente começa misturando a margarina, são 100 gramas de... Vamos fazer o seguinte, a gente passa todos os ingredientes que precisa... Ok.
né? E aí depois do intervalo a gente começa a fazer o cupcake, pode ser? Pode ser. O que o pessoal vai precisar comprar, então? Então, 100 gramas de margarina, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite, 3 ovos e 1 colher de fermento. Essa é a massa. A gente botou até ali no nosso quadro, eu que escrevi, vocês podem observar aqui, ó. Ó, tá aqui toda a nossa receita do mini cupcake. 100 gramas de manteiga, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha, 1 xícara de leite, 3 ovos e 1 colher de fermento. No de baunilha, que é a receita que a gente vai fazer agora, vai também 1 colher de sopa de essência de baunilha, que a gente não colocou no quadrinho. Se não gosta de baunilha, não precisa colocar essência. Na verdade, ele dá o aromazinho, né? Dá A gente sempre, nos nossos tem a baunilha, mas enfim, se a pessoa não gosta, não põe. Mas a gente sempre indica que, como ele é de baunilha, tem que ter a essência. Essas delícias que a gente está vendo aqui, negrinho, nanã, isso aqui é para confeitar. Isso é para confeitar. A massa, depois de prontinha, a gente faz um furinho para fazer o recheio e depois usa a criatividade. A gente tem um cardápio já com os nossos sabores específicos. Aqui eu trouxe para fazer negrinho, branquinho, o de doce de leite, que a gente usa o doce de leite Econaprole, que a gente acha que ele é mais saboroso. E aí vamos fazer o de champanhe com morango também. O champanhe com morango também que a gente trouxe, Então a gente faz, vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, na volta a gente passa os ingredientes para quem não conseguiu anotar na correria, começa a fazer e coloca no forno aí, porque aí depois no final do programa a gente vai decorar e vai provar esse cupcake. Fica aqui comigo.